Na verdade, eu sempre fui católico, fui coroinha da igreja, fiz crisma, catequese. Cheguei depois de um tempo estudar filosofia, né? Caramba. E aí, nesse meio percurso, eu vi que não era para mim, né? E eles também viram que não era para mim, me mandaram embora para casa. Isso daí foi um baque muito grande para mim, porque eu tive uma infância que foi toda religiosa, católica, cristã, me deparo lá que eu não me identifiquei, e eles também acharam que não era o meu caminho ali, por conta de posicionamentos, né? E mas olha, isso aí... a igreja como instituição, você tem que seguir muito a cartilha dela, né? E aí, enfim, voltei embora, eu estudei em Marília, primeiro e segundo ano de filosofia, aí eu voltei. Isso me deu, assim, uma crise existencial. Como é que eu me planejei, Arrumei minha vida para aquilo ali. De repente os caras falam, não, você não serve para mim aqui. Falei, ai caramba, o que eu vou fazer? Aí eu tava estudando fora, né? Como eu falei, já estava já no segundo ano de filosofia. Aí eu volto para casa e aí eu falo assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Foi onde eu tive um pensamento assim, você precisa procurar um terreiro de Umbanda. Eu falei, mas caramba, eu sou católico, praticante, né? Como é que eu vou me adentrar num ambiente desse? Porque quem é cristão tem essa ideia de preconceito, né? Você não ficou com medo? Fiquei. Eu estou te perguntando isso porque eu, às vezes, outro dia eu estava falando aqui com uma convidada aqui, ela era do teatro e tal, e entramos nesse papo de religiosidade, e ela me disse, eu falei, mas você, né, vai para que norte aí? Eu não tenho. Eu falei, você não tem medo de não ter? Porque assim, eu sou católico de batismo, porém não sou frequentador. Sim. Né? Você tem os princípios católicos, mas você não exerce eles. Então, rapaz, eu assim, se você me perguntar assim, exatamente no que eu acredito em Deus, seja lá que nome ele tenha. Um transcendente. Isso. Aí você fala assim, e Jesus Cristo? Rapaz, e aí você começa a colocar fatos que aconteceram, narrados Você fala, não é possível, cara. Aí você faz, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de não acreditar. Você fala, sabe, vai cair um raio na minha cabeça aqui. É verdade. Então, voltando aqui nesse assunto, que eu acho que é interessante, porque... É suco de abacaxi, vamos tomar. Tá ótimo, vamos tomar aqui. Então, eu me vi perdido nesse meio caminho, aí eu procurei um terreiro perto de casa, escondido da minha mãe, porque dentro de casa ia ser um baque, né? Isso que 15 anos atrás. Ia ser um baque. Como é que eu estava estudando num seminário católico e do nada eu parto para macumba da noite pro dia. Aí eu fui lá, vi o horário, naquela época ainda era o Orkut, lembra? Lembro. O Orkut tinha lá. Você fica falando, vai entregar a nossa idade. Então, tinha o Orkut, aí eu achei esse terreiro lá e eu fui, e nesse dia eu passei lá, foi uma gira de baiano, que são entidades de Umbanda, porque na Umbanda ele tem dias que invoca cada um tipo de espírito, né? Então tem o dia lá que são os herês, que são os espíritos manifestados com arquétipos de criança, tem os pretos velhos, que são os negros, né? E tá falando, eu tô anotando para te perguntar tudo isso aqui depois. Depois tem os baianos, enfim, nesse dia foi uma gira de baiano. E aí eu não me esqueço, eu falei com o Zé do Coco e ele falou assim, olha, você sabe que sua vida, sem eu abrir minha boca, sua vida tá dando um novo caminho agora. Mas quem que era o Zé do Coco? Era o espírito manifestado naquele dia. Sua vida ela vai dar uma volta por cima, eu sei que você não vai entender agora, mas lá na frente você vai compreender o porquê que você tá aqui. Aí eu peguei, enfim, não sei, ele não falou, eu perguntei, no tempo certo você vai saber. E nisso eu fui frequentando esse terreiro, até que nesse meio tempo
eu já estava no segundo ano de filosofia, então eu já podia dar aula de filosofia na rede estadual. Aí eu comecei a dar aula no Jaçanã, ali no Tremembé, um pouquinho depois do Jaçanã, perto na escola Ângelo Bortolo, e aí eu conheci meu pai de santo. Eu não me iniciei nesse terreiro, mas conheci o meu pai de santo, que ele também era professor nessa escola, e aí foi onde teve toda a minha caminhada dentro da Umbanda. E tô até hoje aqui vindo falar, ó, de católico, quase estudando, para agora vai de santo. São os desígnios de Deus, né, do transcendente, que aí faz a gente...